pessoas têm nelas não só o instinto de generosidade, mas também de responder à bondade alheia. Isso é lindo, pois nessa era conectada, iniciar uma onda de generosidade e bondade gera efeitos de uma reação em cadeia. Certamente todos já ouviram falar de palestras TED e até assistiram algumas. Chris Anderson, chefe da organização dessas palestras, acredita que generosidade pode transformar o mundo. Se está cético, veja o que Chris tem a dizer. Nesta era conectada, as regras do que doar mudaram. Cada empresa deveria se perguntar qual sua estratégia de generosidade. Pode ser a decisão mais importante. Tentamos a TV, que julgou palestras públicas entediantes. Vá embora. E não foi até tentarmos online e viralizarmos que percebemos ser algo possível. Apostamos, e foi um sucesso. Se você pudesse entrar na pele do seu eu do futuro e se dar 3 conselhos, o que você acha que seu eu futuro diria para você? É uma pergunta e tanto. Nunca falei sobre isso em público, então nem tenho certeza se quero dizer isso, mas... Bem-vindos de volta à The School of Greatness em português. Estou entusiasmado com nosso convidado, o inspirador Chris Anderson. Feliz em te ver, bom estar aqui. Estou muito animado com isso. Este é nosso primeiro encontro, e tenho sido inspirado pelo seu trabalho e pela organização que faz parte há mais de 20 anos com o TED, e como você mudou o mundo positiva e informativamente. Assim, quero reconhecer seu serviço em trazer educação e entretenimento para as massas de uma maneira útil aos seres humanos, não prejudicial. E é simplesmente inspirador ver como você conseguiu espalhar e construir mídia pelo mundo. Então, obrigado por todo o trabalho que você fez e por me inspirar com este programa e o meu trabalho também. Isso é muito gentil. Sinto-nos como companheiros de jornada aqui. Sim. Isso não sou só eu. É uma grande equipe e maré de sorte, mas obrigado assim mesmo. Claro, sim. Agora você tem acesso e conheceu algumas das pessoas mais ricas do mundo. E eu tive o privilégio de conhecer muitas outras pessoas ricas, bilionárias também. E há algumas que parecem ser extremamente generosas. Seu livro, Infectious Generosity, fala intensamente sobre o poder impressionante de ser generoso. Agora, algumas pessoas ricas construíram prósperos negócios e parecem ser generosas com todos. E ainda, outras pessoas ricas parecem ser um pouco mais avarentas com sua riqueza ou com seu dinheiro e sua generosidade. Tenho curiosidade, com base na sua experiência, você acha que mais pessoas ricas ganham sua riqueza sendo generosas ou existem outras estratégias que eles utilizam? Não tenho certeza de que a maioria deles obtenha sua riqueza sendo generosos. Mas acredito que muitos, uma vez ricos, buscam ser generosos. Nem todos conseguem. Na verdade, é uma coisa muito difícil de fazer efetivamente, como iremos discutir. Também não acho que a maioria realmente faça sua riqueza através de uma exploração realmente irritante. É verdade que alguns fazem. Mas a maioria das fortunas modernas são feitas por empreendedores que basicamente têm algum tipo de sonho tecnológico que se tornou realidade. E nesta era conectada, ao invés de ganharem 100 clientes ou 1000 clientes, eles ganharam milhões ou, em alguns casos, bilhões de clientes, porque estamos conectados agora, em todos os países. É possível para as pessoas fazerem esse tipo de riqueza como nunca antes, por conta de uma ideia ou serviço realmente grande e brilhante. Portanto, não acho que esses ganhos de riqueza sejam em si malignos. A desigualdade é definitivamente um problema no nosso mundo, mas, ainda assim, as pessoas são extraordinariamente cínicas quanto aos muito ricos. E o que eu diria é que, a partir do meu contato com eles, e fui muito sortudo por causa do meu papel no TED, e por causa do meu papel em algo chamado Audacious Project, que consegui conhecer alguns deles. E minha crença sincera é que muitos deles, não digo todos, muitos deles, gostariam de devolver e retribuir ao mundo. Eles sentem uma obrigação de dar de volta ao mundo. Estão empolgados com a perspectiva de retribuir ao mundo. E eu diria que a maioria deles está em uma jornada para descobrir a maneira certa de fazer isso, porque descobriu-se que é realmente difícil escrever um cheque bem grande para fazer a diferença no mundo e fazer isso da maneira correta. Isso pode dar errado de tantas maneiras. Com certeza. Existem muitas pessoas inteligentes que fizeram muito dinheiro, mas elas não conseguiram decifrar a equação da felicidade.
certo? Você acha que a generosidade aumenta seu nível de felicidade quando você está financeiramente bem? Eu acredito que estar financeiramente bem implica, sim, num pequeno aumento da felicidade. O que a ciência sugere é que, inicialmente, quando alguém é realmente pobre, ter mais dinheiro faz uma grande diferença. Quanto mais rica a pessoa se torna, menos diferença cada dólar adicional faz, mas ainda assim faz um pouco de diferença. E se alguém dobrar o seu patrimônio, em média, as medições sugerem pelo menos que eles obtenham um pouco de felicidade extra por isso. Mas o que é incrível é que eles têm a oportunidade de obter muito mais felicidade ao ser generosos. E isso é um fato pouco divulgado. Eu gostaria que fosse mais conhecido. Houve um estudo da Gallup com cerca de 200 mil pessoas ao redor do mundo, fazendo várias perguntas diferentes, incluindo coisas como: você contribuiu para uma causa que lhe importava recentemente? Aqueles que haviam contribuído recentemente para uma causa, em média, mostraram um nível de felicidade maior, e que era equivalente à felicidade de pessoas que tivessem dobrado a sua renda. Por doar? Sim. Isso é incrível e se aplica a qualquer um. Já conversei com pessoas ricas que acharam significado profundo por meio da generosidade, mas todos podem fazer isso. E quando você pensa em quanto sangue, suor e lágrimas colocamos em, por exemplo, se ao menos eu pudesse ganhar 20% a mais, todos os meus sonhos poderiam se tornar realidade, pelo menos por 6 meses. Toda essa felicidade, o estudo sugere, está disponível ao adotar uma estrutura de generosidade, incorporando generosidade na sua vida de alguma maneira. Ela te surpreende ao te fazer feliz. Interessante. Uau! No livro Infectious Generosity, apresenta um experimento em que indivíduos receberam $10 mil cada. Certo. Qual é esse experimento e quais foram os resultados dele? Foi um experimento divertidíssimo em que tive a sorte de ter uma visão interna. Foi uma parceria entre a University of British Columbia e o TED. E um doador na comunidade do TED estava disposto a apoiar com $2 milhões, doando $10 mil de cada vez para 200 estranhos na internet. Recrutamos pessoas para um experimento misterioso. Sem mencionar o dinheiro, dissemos que seria emocionante e interessante. Poderia ser estressante. Exigiria algum comprometimento com o tempo, mas entre se estiver disposto. E milhares de pessoas se candidataram. Escolhemos 200 para representar uma variedade de países e níveis de renda, e assim por diante. E eles receberam este aviso dizendo: ok, bem-vindo. Você está no experimento misterioso. Era como um e-mail daqueles de spam, sabe? Por favor, passe-nos os detalhes bancários para a transferência. Gostaríamos de transferir $10 mil para a sua conta do PayPal, sem pegadinhas. Então, no início, eles estavam céticos, mas eventualmente foram convencidos de que era verdade. E tudo o que tinham que fazer era relatar em que gastaram o dinheiro. Qual era o critério? Podiam gastar com qualquer coisa? Podiam literalmente gastar com qualquer coisa. Gastar em si mesmo, sua saúde, comprar um carro, fazer o que quiser. Férias dos sonhos e assim por diante. Absolutamente tudo. Qualquer coisa realmente interessante. O incrível é que, em média, as pessoas doaram 2/3 do dinheiro. 2/3, em média. E eles tiveram uma imensa alegria ao fazer isso também. As pessoas que doaram mais, na verdade, eram mais felizes do que aquelas que não doaram. Então esse economista, a teoria econômica tradicional, teoria do agente racional ou qualquer coisa, você esperaria um resultado diferente disso, eu acho. E acaba que as pessoas têm dentro delas, todos nós temos, não apenas um instinto por generosidade, mas também um instinto para responder à bondade alheia e querer retribuir à altura. E isso sem dúvida me chamou a atenção como sendo algo extremamente belo, porque se você realmente parar e pensar sobre isso na nossa era conectada atual, o que isso realmente significa? Significa que, se você puder iniciar uma magnífica onda de generosidade, de bondade, haverá inevitáveis efeitos em cadeia. Nossa! A onda vai se espalhar. E quando você pesquisa um pouco e procura por histórias, você encontra repetidamente belos exemplos disso acontecendo online agora. Tenho curiosidade sobre sua visão do outro lado da moeda da generosidade, onde pessoas podem sentir-se obrigadas a dar por culpa ou ricos pressionados a doar. Se ganha dinheiro, dizem que deveria estar dando mais.
Você deve doar mais para causas, amigos e família. O que realmente acontece quando as pessoas dão por culpa? Ainda há felicidade ou surge mais ressentimento? Essa é uma pergunta interessante. Não sei se isso foi medido. Suspeito que haja menos felicidade nessa coisa. Por outro lado, pode haver menos culpa e, portanto, talvez um pouco mais de felicidade. O fato é, Lewis, que não me importo tanto assim com o motivo pelo qual as pessoas doam. Um dos problemas com nossa cultura atualmente é que estamos obcecados com o motivo pelo qual as pessoas estão doando, e não com o impacto da doação ou como doar sabiamente. Eis a ironia. Nesta era conectada, há mais motivos do que nunca para doar, não por culpa, embora seja uma era transparente. Talvez muitas pessoas possam lançar críticas contra você ou algo assim, mas não tanto por isso, mas sim pela oportunidade. Na verdade, é bastante fácil, como descobrimos no TED, dar algo que as pessoas se importam para um número ilimitado de pessoas, com um custo total de distribuição de $0. Então isso é incrível. Isso nunca foi possível antes na história. E quando você entende que as pessoas respondem à generosidade, por que você não faria isso? Acabamos remodelando toda a nossa estratégia apenas com base no fato de que, quanto mais doávamos, mais isso beneficiava o TED, seja por generosidade ou não, seria uma coisa inteligente a fazer. Então alguém poderia criticar isso e dizer, bem, mas se não é feito por generosidade, não é realmente generosidade. Bem, por que colocamos esses obstáculos no caminho? Estamos em uma era em que deveríamos celebrar a doação por qualquer motivo. Porque acredito que estamos em uma batalha existencial aqui entre as coisas boas, se espalhando em nosso mundo conectado, e as ruins. Certo. Dificultamos a disseminação de coisas boas com cinismo, criticando por detalhes insignificantes e por todo tipo de razão. São motivos terríveis para se irritar com qualquer pessoa. Assim, digamos que uma pessoa rica faz um ato de caridade. Muitos vão questionar como ganhou aquele dinheiro, ou se doou o suficiente. Deveria ter dado mais. É tudo isso o que provavelmente tem a consequência indireta da próxima pessoa dizer, sabe de uma coisa? Vou esperar. Dane-se isso tudo. Não preciso disso. E ao fazer isso, estamos literalmente tirando dinheiro de outros beneficiários. Nossa. Não deveríamos estar fazendo isso. Acho que precisamos celebrar a generosidade imperfeita. De fato, não acredito que a generosidade tenha sido alguma vez perfeita. Sempre houve motivos mistos. Doe e tua recompensa estará no céu. Fui criado com essa crença. Me desculpe, isso é egoísmo. Como se dissesse, eu dou, mas espero algo em troca. Dar ainda é difícil. É sempre difícil abrir mão de algo. Mas existem outros motivos extras realmente excitantes agora, que é que poder alcançar tantas pessoas, e elas ficarem felizes. Podem responder e querer colaborar ou retribuir. Ao mínimo, sua reputação melhorar. Sim. Isso aconteceu contigo de forma linda. Aqui está você, trabalhando arduamente na última década e produzindo um conteúdo incrível. Gratuito. Conteúdo gratuito. Mas foi um presente. E literalmente milhões de pessoas ao redor do mundo são gratas a você. Ou certamente deveriam ser, pelo conhecimento que você levou às suas mentes e que as mudou para sempre. Este é realmente um mundo incrível em que estamos agora, em que isso possa acontecer. Sinto-me muito grato. Novamente, parece que você tem aberto o caminho, mas juntos, conseguimos espalhar mensagens positivas gratuitamente e impactar os dispostos a ouvir ou assistir à informação. E você comentou sobre a dificuldade de se fazer ouvir em meio ao ruído, ao caos, medo, estresse e ansiedade online ou meios de comunicação que focam só nas mazelas do mundo. Guerras, doenças, tristezas e sofrimentos em contraposição a isso. E é muito difícil espalhar uma mensagem positiva no meio de tudo isso, por qualquer que seja a razão. Mas eu me sinto grato por termos conseguido fazer isso. E eu acho que, quando você faz algo que tem valor para outra pessoa, isso é generosidade. 100%, e existem tantas maneiras de fazer isso hoje. Qualquer um que crie uma imagem bela, uma fotografia deslumbrante ou mesmo um incrível trabalho de IA, poesia ou software,
um aplicativo ou qualquer coisa, há muitas formas de compartilhar coisas para que muitos se beneficiem. Por estarmos tão acostumados, estamos sobrecarregados pela enxurrada de conteúdo gratuito, a ponto de esquecer o quão incrível é. Isso é algo muito recente. Nunca antes na história as pessoas tiveram a opção de escolher entre tantas coisas impressionantes. E eu acho que é quase uma mudança de ser, ó Deus, a todas essas pessoas me incomodando com suas coisas, para agora eu ser o receptor de uma abundância de maravilhas. Isso meio que te coloca em um modo de gratidão. E eu meio que sinto que deveríamos ser mais gratos às pessoas que estão fazendo isso. Muitas das pessoas que estão fazendo isso dependem do nosso apoio. Vamos para o Patreon e de fato apoiar aquele artista incrível, ou aquele fotógrafo impressionante, ou qualquer que seja. Com certeza. É uma época ótima para estar vivo. Há tantas coisas boas, mas nós rapidamente esquecemos. Quando percebeu a importância da generosidade na sua vida? Sempre foi generoso ou foi algo que observou em TED e isso começou a despertar algo em você? Houve alguma mudança ou sempre foi assim? Fui criado por pais que eram missionários dedicados. Meu pai era um cirurgião de olhos. Minha mãe era uma graduada que decidiu que queria servir a Deus indo junto com ele para essas aldeias remotas no Paquistão, para oferecer cirurgia de catarata e assim por diante, para pessoas que não haviam sido tratadas apropriadamente. Essa era sua mãe? Minha mãe e meu pai faziam as cirurgias, apoiavam-o em tudo. Eles foram extraordinariamente generosos, dedicaram suas vidas ao serviço, independentemente das opiniões sobre suas crenças. Sempre serviram? Sim, eles ganhavam tipo 30 libras. $50 por mês era o que recebiam, mas estavam contentes com isso. E sinceramente eu, da minha parte, estava extremamente confuso. Achei aquilo muito intimidador. Então algo deve ter exercido uma forte influência em mim. Tem uma história pessoal que eu acho que talvez não contei ainda. Mas meu pai se envolveu em um acidente terrível, atropelou uma criança e foi um enorme tumulto. Ele por pouco não foi preso. Ele se recusou a pagar propina ao juiz, se recusou a pagar propina para a polícia. Ele realmente assumiu a culpa, assumiu a responsabilidade por isso e acabou sendo absolvido. Então fez as pazes com a família, com o pai. E o outro filho veio e tivemos uma refeição com eles. Aparentemente eu não me lembro de fazer isso, mas eu dei a esse menino meu melhor brinquedo que eu tinha. E como você poderia não fazer isso, certo? Eu deveria ter uns 4 anos de idade ou algo assim. 4 ou 5. Mas tanta generosidade é puramente instinto. Não há absolutamente nada louvável nisso. É apenas que você vê alguém, ouve um menino cujo irmão foi tragicamente morto, você faria naturalmente qualquer coisa que pudesse. Qualquer um sensível faria. Passei boa parte da minha vida me sentindo culpado por não fazer o suficiente. Sério? Sim, um pouco culpado. Quer dizer, eu tentei, sabe, deixar de lado. Mas parece que é como se eu nunca tivesse encontrado até recentemente, até escrever este livro, nunca encontrei uma resposta para o argumento de Peter Singer. Peter Singer, como algumas pessoas sabem, disse: olha, todos nós sabemos que se saíssemos pela porta e víssemos uma criança se afogando em uma lagoa próxima, sem hesitar, entraríamos na lagoa, mesmo que significasse sujar as calças ou qualquer coisa. Nós resgataríamos a criança. Você resgataria a criança? Claro que sim. E, no entanto, sabemos que há uma criança morrendo do outro lado do mundo, que um cheque nosso poderia salvar aquela vida. E nós não escrevemos esse cheque. A questão com que tenho lutado é: a generosidade é um poço sem fundo de obrigações. E se for, existe algum caminho para uma vida sem culpa? Uau! E eu não conseguia encontrar a resposta para isso. E não quero uma vida miserável. E sei que a maioria das pessoas também não. E na verdade não acho que você possa ter regras morais que exijam que as pessoas tenham vidas miseráveis, porque primeiro, elas serão rejeitadas. E segundo, isso causaria ainda mais miséria. Então temos que pensar em uma maneira diferente de resolver isso.
Então eu estive lidando com isso minha vida inteira. E finalmente fiz as pazes com isso em relação àquela questão específica. Eu acho que existe um caminho para cada um encontrar sua própria forma de generosidade. Para muitas pessoas, não se trata de dinheiro. É sobre presentear outras coisas. Qualquer ato de bondade ou criatividade. Mas existe um caminho para uma vida livre de culpa, que realmente tenha alguma generosidade, mas que não te leve ao desespero, porque ainda existe alguém sofrendo do outro lado do mundo, e você ainda está comprando cafezinhos. Acho interessante você dizer isso, porque você basicamente dedicou mais de 20 anos da sua vida ao TED na disseminação de ideias de positividade, mudança, impacto e serviço para ajudar as pessoas. Eu não sei quantas visualizações ou downloads o TED teve nos últimos mais de 20 anos, mas estou supondo que bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de pessoas consumiram seu conteúdo, foram profundamente impactadas por ele, sentiram transformação e receberam ferramentas de cura para servir suas vidas. Ouvir você dizer que não descobriu a solução para se sentir culpado por não fazer mais é interessante, mas ao mesmo tempo, entendo de onde você vem. Saiba que eu realmente gosto do que Scott Harrison fez na Charity Water e Adam Brown na Pencils of Promise, onde água e educação para crianças são coisas que tenho doado há muitos anos. Mas é quase como se, ao visitar esses lugares, você veja a dor e os desafios que essas comunidades podem estar enfrentando e que você não enfrenta, e diga, nossa, há tanto que eu poderia estar fazendo mais para ajudar mais comunidades, mas parece haver quase um limite de quanto você pode dar também. Será que há? Quer dizer, você também não quer ficar sem teto e apenas dizer, vou dar tudo o que tenho. Isso mesmo. Como você navega nesse processo decisório? Então aqui está o que eu fiz para o livro. Basicamente eu fiz alguns cálculos. Algumas pessoas acham que os problemas do mundo são infinitos. Eu acho que eles são bem grandes, mas não acho que sejam infinitos. Eu trabalhei com uma mulher chamada Natalie Cargill, que gerencia algo denominado Longview Philanthropy. Ela tem uma excelente palestra no TED sobre isso, é uma questão teórica. Como seria a filantropia máxima? Qual é a maior quantidade de filantropia que o mundo precisa? E para resumir brevemente, isso é uma mera simplificação do argumento. Mas, em resumo, os números que ela apresentou indicam que, se no mundo estivéssemos doando 3 trilhões e meio de dólares por ano para a filantropia, poderíamos efetivamente resolver basicamente todos os problemas que a filantropia pode lidar, desde a pobreza até a desigualdade, até as ameaças existenciais de coisas como a IA até o clima. Escolha qualquer tópico. Certo. Você poderia fazer tudo isso na medida em que o gargalo para os problemas não seria mais apenas filantropia. Seria realmente executar e fazer. Então você tem esse número. Agora, o que seria necessário para levantar tanto em filantropia? Então, novamente, fizemos as contas. E guiado pelo que me foi passado apenas como ponto de partida, foram as duas tradições religiosas que existem. Há uma tradição no judaísmo e no cristianismo do dízimo. Isto é, dar 10% da sua renda para a caridade, se você puder. E no Islã há o pilar do Islã, zakat, que significa dar 40 avos do seu patrimônio anualmente, ou seja, 2,5% do seu patrimônio líquido anualmente. Agora, isso é interessante. Para os muito ricos, por exemplo, 10% da renda não é realmente uma grande solicitação. Muitos deles não têm muita renda de qualquer forma. Eles estão vivendo de sei lá o quê, principalmente de seus investimentos. Mas 2,5% do patrimônio líquido anualmente é um pedido realmente significativo. É provavelmente pelo menos o triplo do que estão doando agora em média. Quando você soma, se você disser, se as pessoas mais ricas, os 5 ou 6% no topo do mundo fizessem isso, e na verdade, se apenas 1/3 deles fizessem isso, porque algumas pessoas, seja lá o que for, isso realmente levantaria 3,5 trilhões anualmente. Acho que há um caso de circular e aceitar entre nós essa ideia de que aqueles de nós que estão razoavelmente confortáveis
deveriam concordar com um compromisso que é o maior entre 10% do seu rendimento ou 2,5% do seu patrimônio líquido. Se fizéssemos isso, suas obrigações estariam cumpridas financeiramente. Há outras maneiras de ser bom, mas essa é a sua obrigação. Se você fizer isso, acabou. E você pode encontrar outras maneiras de ser generoso ou o que for. Para mim é um argumento um pouco peculiar. Algumas pessoas podem não concordar ou gostar, mas para mim foi um grande alívio. Mas também me convenceu a assinar esse compromisso. Interessante. Eu penso que, se isso fosse amplamente divulgado, primeiro poderíamos sonhar com um futuro incrível onde, em vez de pensar em caridades, estaríamos apenas tentando colocar um curativo no problema mais recente, o que é de certo modo cansativo, exaustivo e irritante de se pensar. Em vez disso, estaríamos pensando nesse enorme montante de dinheiro e na capacidade de sonhar audaciosamente sobre como a mudança poderia realmente ser. Poderíamos ter problemas espetaculares. Seríamos capazes de imaginar o que seria necessário para plantar 1 trilhão de árvores em nosso planeta e gerenciá-las efetivamente em florestas, de modo que sequestre carbono suficiente para salvar o futuro, entre outras coisas. E nós poderíamos sonhar grande, nos animar com o futuro. E isso mudaria a forma como pensamos sobre o mundo da caridade e da filantropia. Isso é interessante. Se alguém quer doar a uma caridade, como sabe que o dinheiro realmente vai para a causa e não se perde na organização? Certo. Isso é uma outra conversa, eu acho. Mas o ponto é que, se você faz uma promessa, isso muda sua doação para uma estratégia altamente pensada, então vale realmente a pena descobrir a resposta para essa pergunta complexa. Fazer a pesquisa. É isso mesmo. Normalmente você vê uma necessidade, Deus, é melhor eu escrever um cheque, mas realmente não sei se essa organização vai fazer algo ou não. Isso diz, eu vou doar para eles. Em algum momento deste ano vamos doar essa quantia. Então, nossa família ou o que for precisa sentar e pensar sobre isso. E você pode, basicamente, a maioria das melhores organizações sem fins lucrativos tem ao redor delas uma comunidade de apoiadores. Se você se conectar com eles e aprender, a pergunta a fazer não é qual porcentagem é para despesas gerais ou qualquer coisa, porque muitas vezes as despesas gerais são a parte mais importante do que uma organização faz. A pergunta a fazer é, eles são eficazes? Obtém resultados? Tem impacto? Sim. Qual o ponto de alavancagem deles? Por que são eficazes? Algumas organizações beneficentes têm respostas incríveis para essa pergunta, e você pode se juntar a uma comunidade que se tornará grandes amigos. Isso me deixa alegre, feliz, animado, e estou engajado e energizado. Então essa mudança de caridade impulsiva para uma caridade pensada e estratégia é extremamente importante. Eu não sei se você pesquisou sobre isso ou talvez tenha vivenciado, mas o que desperta em alguém ao contribuírem financeiramente, seja uma quantia pequena ou grande, o que se desbloqueia emocional, mental e espiritualmente dentro deles ao darem dinheiro. Provavelmente é uma história um pouco diferente em cada caso. Apenas escrever um cheque em si pode não fazer nada. Somos seres biológicos. Quanto mais você puder ver o resultado real do que fez, isso terá um grande impacto no como você se sente. Então eu quero dizer novamente, eu encorajaria as pessoas, se você vai gastar dinheiro de fato, a tentar se envolver com uma caridade e participar de uma viagem de campo com eles, para realmente ver as pessoas cujas vidas estão sendo impactadas. É uma coisa muito bonita de se fazer. E se você fizer isso, então você vai sentir um calor de, nossa, eu gosto dessa versão de mim. Eu gosto dessa versão de mim que 1. Estava disposto a ser generoso. 2. Estava disposto a ser ponderado sobre essa generosidade. E 3. Olha essas pessoas incríveis que conheci e olha o que está acontecendo. Isso é ótimo, mas é provavelmente um caso diferente. Quero dizer, olha, há muitas outras maneiras de ser generoso. Não é apenas escrever um cheque. E muitas outras formas podem ter quase que uma recompensa imediata em termos de ser gratificante. Usando seu tempo, energia e coisas assim. É apenas conectando-se com alguém na rua.
Certamente um momento de generosidade. Sim, com certeza. Não é todo ano, toda vez, mas parece que algo se expande dentro delas quando doam, e elas doam de forma desconfortável. Tipo, é uma grande quantia, e quem sabe o que vai acontecer com esse dinheiro, mas vou doar porque quero ser útil. Muitos desses indivíduos ricos dizem que fizeram muito mais dinheiro naquele ano ou no próximo. Tanto dinheiro voltou para eles, para seus negócios ou oportunidades que estavam buscando. Você já viu uma correlação com isso? Quanto mais as pessoas doam financeiramente com uma boa intenção, mais bondade lhes retorna financeiramente no futuro. Então eu definitivamente não acredito que haja alguma coisa kármica sobrenatural acontecendo, onde se você fizer isso, de alguma forma o universo decide direcionar mais dinheiro para aquela pessoa agora. No entanto, eu acho que na era digital em que estamos atualmente, pessoas generosas podem efetivamente realizar muito mais. Elas vão atrair outras pessoas grandiosas que querem trabalhar com elas. Então, se você perguntar como o valor é criado na nossa era moderna, o valor é em grande parte criado através da produção de produtos oriundos das mentes humanas, utilizando a criatividade de diversos tipos, seja em software, conteúdo de vídeo em geral, ou até mesmo na operação de um fabricante de aço, onde o software que otimiza como esse aço é fabricado. Provavelmente é dessa otimização que surge a vantagem competitiva. Para contratar essas pessoas talentosas e mantê-las motivadas, as empresas precisam entender que elas têm muitas opções de locais onde poderiam escolher trabalhar. Elas definitivamente não querem trabalhar para uma empresa ruim. Elas preferem trabalhar para alguém que é generoso e que está ativamente fazendo sua parte para devolver ao planeta. E então eu acho que esse efeito provavelmente acontece, e que as pessoas realmente vão querer fazer isso. Quero dizer, até mesmo pegue como exemplo alguém que muitas pessoas não gostam agora. Estou falando de Elon Musk, cuja justificativa para a Tesla ser generosa e doar suas patentes não foi diretamente pelo benefício da Tesla de nenhuma maneira. Ele acreditava que isso lhe daria uma melhor chance de recrutar grandes engenheiros. Interessante. Os melhores engenheiros não querem simplesmente trabalhar para uma empresa. Eles querem trabalhar para uma causa, querem se empenhar no trabalho pela eletrificação do futuro. E aos poucos estamos tornando isso mais possível. E eu acho que, dito ou não dito, isso é uma inegável realidade que simplesmente acontece. As pessoas obviamente querem apoiar esse tipo específico de pessoa. Além disso, eu diria que, mesmo que essa pessoa não ganhasse mais dinheiro, aposto com total certeza que sua vida em geral é certamente melhor, é mais feliz por causa disso, porque ela está sendo uma pessoa mais completa e realizada. Então eles podem não estar gerando mais abundância de dinheiro, mas estão criando mais abundância de plenitude, de felicidade, de amor, de paz, de harmonia dentro deles. Sim, absolutamente. E isso vale muito dinheiro. Cria uma sensação de paz interior, harmonia no seu ambiente, ótimos relacionamentos. Prefiro ter isso do que todo o dinheiro do mundo. Existem certas empresas, como eu acredito, que tiveram uma notável criação de valor direto, como resultado de sua generosidade. Um claro exemplo que frequentemente me vem à mente é a Patagônia. Nessa empresa, por exemplo, uma substancial porcentagem dos lucros era destinada a causas ambientais, e a ética da empresa era de ser generosa com o futuro do planeta. Esse mesmo fato é o que atraiu muitos clientes das gerações mais novas, que se importam profundamente com essas questões. Johnny Yogurt é reconhecidamente conhecido como um empregador generoso. Empregou muitas pessoas de comunidades desafiadas e foi generoso com eles, dando-lhes ações e afins. E, novamente, eu acredito que isso está conectado. Essa é parte da motivação pelo qual eu compro Chobani Yogurt, e acho que muitos outros compram Chobani Yogurt. É delicioso, com certeza. Mas é uma boa empresa com generosidade na estratégia de negócios. Como incorporar a generosidade na vida e estratégias de negócios futuros? Então eu acho que realmente é uma resposta diferente para cada negócio, mas eu acho muito legal para qualquer empresa
agendar um retiro de meio-dia ou um dia inteiro com as pessoas mais criativas e fazer essa pergunta: qual é a coisa mais louca que poderíamos doar? Porque toda empresa tem uma grande quantidade de ativos que, em princípio, podem ser compartilhados livremente online. Quer dizer, eu usei a fantasia da Coca-Cola. Se eu estivesse na Coca-Cola, eu diria: ok, essa sua receita secreta e sagrada, que supostamente é a fonte de toda a sua riqueza, é essa receita secreta que quase ninguém conhece. E é por isso que a Coca-Cola é tão incrível. E aqui vai uma nova ideia interessante: revele-a, publique-a. Deixe que todas as pessoas no mundo consigam fazer na sua própria cozinha, mostrem como podem fazer sua própria Coca-Cola e então os convidem a melhorar essa receita. Para começar, tem açúcar demais na Coca-Cola. Pelo amor de Deus. Como tornar mais gostoso com menos açúcar? Exato. Transforme isso em um desafio, oferecendo um prêmio de 10 milhões pela melhor nova receita aprimorada. Vamos lançar a nova marca, a Coca do Povo. Creio que, fazendo isso, não perderiam vantagem competitiva, uma vez que todos mais ou menos sabem qual é a receita. Poderíamos fazer uma engenharia reversa, mas além disso é uma coisa realmente legal de se fazer. E você poderia acabar com uma marca enorme e muitos clientes satisfeitos, porque você está dizendo: aqui estamos. Estamos comprometidos com a generosidade. Estamos comprometidos com um gesto de generosidade. E qualquer empresa tem conhecimento que poderia considerar transformar em um curso online gratuito. Vamos compartilhar nossos segredos competitivos porque queremos que o mundo melhore. Queremos que outros aprendam com o que estamos usando. E, por sinal, queremos uma reputação de ser o líder aqui nesse conhecimento para que possamos recrutar os melhores funcionários para o futuro. Nossa! Acho que seria muito poderoso. Isso é realmente interessante. Então é perguntar: qual é a coisa mais louca para se doar? Talvez não doar todo o seu dinheiro, mas o que seria um presente único? Exatamente. Não estou insinuando estupidez, mas recomendo agir inteligentemente. Quando cedemos nossa marca para permitir que organizadores ao redor do mundo realizem um TEDx, qualquer um poderia solicitar uma licença gratuita para realizar o TEDx. Mas tinham que chamar de TEDx. Tínhamos regras e ferramentas. As regras diziam que você deveria nomeá-lo TEDx, onde X significa local. Então, TEDx e o nome da sua cidade, município que seja. Isso significa que é auto-organizado. E havia algumas outras regras. Você tem que seguir o nosso formato e assim por diante. Você não tinha controle. Mas você controla isso. Você escolhe, você faz onde quer, escolhe os palestrantes que quiser e por aí vai. E confiamos que você honrará nossos valores e nossas regras. Mas então você tem um monte de ferramentas, que é a melhor maneira de pensar em orientar palestrantes. Aqui estão alguns dos segredos que as pessoas aprenderam sobre como tornar um evento cativante e envolvente. E assim por diante. E como construir uma comunidade. E o que aconteceu foi que as pessoas aprendem umas com as outras, eu acho que até mais do que aprendem conosco. Certo. E acabamos com 3.000 equipes diferentes de curadoria. A TED tem 200 funcionários em tempo integral. Pelo mundo existem de 60 a 70 mil pessoas que estão realizando eventos da TED por conta própria, no seu próprio tempo, sem receber pagamento, por conta de seu próprio risco financeiro e gerando 25 mil vídeos por ano, incluindo muitos dos melhores palestrantes da TED. TED Talks. Simon Sinek e Brené Brown surgiram através do TEDx. Nós simplesmente cedemos nossa marca e assumimos alguns riscos. O que recebemos em troca foi incrível. É inacreditável o que veio em retorno. E você não poderia construir um negócio global de eventos, e eu tenho 10 funcionários supervisionando essa parte específica do negócio, gerando todo esse conteúdo. É incrível. Tudo a partir da generosidade. Sim. É uma generosidade cuidadosa e calculada, feita com intenção generosa. Fascinante. Isso resultou em algo especial e milhares de casas com pessoas incrivelmente generosas. Agora, parece que esta foi uma das maiores e melhores decisões que você já tomou com o TED. Permitir que organizadores locais criassem eventos. Estou presumindo que essa foi uma das 3 melhores decisões. Sim, provavelmente é a decisão número 1. Agora, se você pudesse calcular,
Qual seria o impacto e o número de visualizações dos vídeos de eventos TEDx e quantas vidas são impactadas em comparação com a conferência anual principal do TED? Qual é a diferença em impacto em compartilhar a fórmula secreta, permitindo que outros gerenciem e controlem isso sob suas diretrizes, versus você manter controle total e fazer tudo sozinho? Sim, acho que existem 3 grandes partes do TED com impacto significativo no mundo. O TED principal, o TEDx e o TED-Ed. Nossa iniciativa para jovens, que são vídeos animados curtos. Creio ser cerca de 1/3 cada. Todos têm aproximadamente 1 bilhão de visualizações ou impressões anuais. 1 bilhão cada categoria. Anualmente cada categoria, sim. A parte do TED nisso é como se fossem 140 pessoas fazendo isso. A parte do TED-Ed provavelmente é de 40 pessoas. A parte do TEDx são 10 pessoas. E tem o mesmo impacto porque são 10 pessoas. Gerenciando todas as outras. É incrível. Adotando uma perspectiva de negócios, meus empreendedores ficaram impressionados, questionando como isso aconteceu. Porque é exatamente isso que me convenceu de que, nesta era conectada, as regras sobre o compartilhamento mudaram. Então, toda empresa deve pensar seriamente em sua estratégia de generosidade. Pode ser a decisão mais importante que você tome. Isso é fascinante. Quanto tempo você se interessou pelo TED até resolver criar o TEDx? Quando surgiu a ideia de que precisávamos divulgar mais isso, permitindo que outros realizassem seus eventos? Certo. Eu assumi o controle no final de 2001. Foi em 2006 que o vídeo online surgiu e tornou possível distribuir conteúdo no YouTube. Então essa foi, de certa forma, uma decisão bem assustadora na época. Mas deu muito certo porque isso que divulgou o TED. Antes você não distribuía gratuitamente para as pessoas. Não poderíamos. Não existia online. Era uma conferência por ano, tentamos colocar na TV, mas eles achavam que palestras públicas são muito chatas. Meu amigo, não seja bobo, vá embora. E só quando realmente tentamos online que as palestras viralizaram e percebemos que poderíamos fazer mais disso. Então decidimos disponibilizar todo o nosso melhor conteúdo de graça. De alguma forma, a conferência ganhou impulso ao invés de definharem, porque mais pessoas souberam delas. Essa foi sua decisão ou alguém sugeriu tentarem isso? Tínhamos uma equipe excepcional. Era uma equipe realmente ótima. Eu tinha uma colega dedicada na época, June Cohen, que ajudou a tomar a frente nisso. E nós estávamos meio que olhando e pensando, vamos fazer isso? Isso não está arriscando tudo? Mas nós dois de fato ficamos empolgados. Foi a reação inesperada das pessoas que assistiram aos primeiros experimentos que fizemos, que não estava claro para nós, antes que a inspiração de uma palestra poderia facilmente funcionar em vídeo. E incrivelmente funcionou. E isso não havia sido completamente óbvio para mim que certamente tudo daria certo. Há tanto preenchendo a sala. Há mais do que uma pessoa, certo? É algo totalmente diferente de pixels numa tela. Acontece que a inspiração, os insights e tudo mais podem se espalhar lindamente através do vídeo. Então nós decidimos arriscar. E explodiu. Sim, foi ótimo, incrível e ameaçador. Incrível. Foi ameaçador. Isso ocorreu em 2006, quando começou. E quando começou o TED-Ed? Quando perceberam, vamos criar animações estilizadas para crianças? O TED-Ed foi realmente um outro presente da generosidade. Nós tínhamos um programa de bolsistas. Então oferecíamos a participação na conferência TED para pessoas incríveis, verdadeiramente inspiradoras, que não poderiam arcar com os custos. E um dos primeiros beneficiados desse programa, um cara talentoso chamado Logan Smalley, nos escreveu dizendo, sabe, eu sou um educador e vocês poderiam fazer algo pela educação. Vocês poderiam fazer algo significativo pelas crianças. Como um conteúdo animado mais curto, aceitamos a ideia. Novamente, o espírito de generosidade convenceu milhares de professores e centenas de estúdios de animação a doar ou dar um grande desconto em seus serviços para criar esses pequenos vídeos de 5 minutos. E eles decolaram. Então recebemos declarações de professores dizendo, eu ensinei toda a minha vida.
Eu dou aula para uma nova turma de 30 pessoas todo ano. Então, ao longo da minha carreira, atingi 1000 crianças. E a lição que eu escrevi para vocês, que é a melhor lição que eu poderia dar, vocês transformaram em animação e agora atinge 100.000 crianças em uma semana. Olha a emoção disso. Sentindo esse impacto. Sim. Novamente, há um elemento surpreendente de generosidade em cada etapa dessa cadeia. Um presente para o Logan vir ao TED. O presente dele para nós com a ideia. O trabalho dele atraindo uma equipe incrível. E então centenas de professores compartilhando seu conhecimento e animadores criando isso. É tão empolgante ver esse tipo de reação em cadeia. E se você não tivesse sido contagiante com a sua generosidade, então ela não teria se espalhado infectuosamente. Com mais generosidade, como você falou sobre o efeito dominó, como aquele ato de dizer: "Ei, venha aqui de graça, já que você não tem condições de pagar por isso." Eles foram tão impactados. Disseram: "Vamos alcançar mais pessoas e criar um novo segmento, essencialmente, do seu negócio ou da sua fundação, que serve e impacta milhões de pessoas diariamente." Sim, é surpreendente. Foi mais ou menos na mesma época em que o TED-Ed começou que nós começamos a realizar os eventos TEDx, tipo, experimentando para ver o quão errado eles poderiam dar ou não. Tenho certeza de que nem todos correm bem, meio que tendo que abandonar a ideia de TED por ser sido uma experiência caótica. Certamente tivemos momentos embaraçosos com um palestrante em particular. Não encaixou bem. Sim, pseudociência ou algo do tipo, tanto faz. Mas o mais surpreendente é o quanto isso se espalhou por todo mundo. E então, sim. E isso foi em 2008. Se pudesse visitar seu futuro em 10 anos, imaginar-se nesse futuro, colocar-se no lugar do seu eu futuro e dialogar internamente com seu eu atual, observando tudo o que ocorrerá com a IA e o que mais se desenrolará nos próximos anos, com os desafios globais, oportunidades e belezas do mundo, e pensando na sabedoria adquirida, se pudesse aconselhar-se com 3 recomendações, o que seu futuro eu diria agora? Oh, meu Deus! Essa é uma pergunta e tanto. Porque você viu, ao longo dos mais de 20 anos, tantas coisas acontecerem. E tenho certeza de que se pudesse dar um conselho para si mesmo, naquela época, talvez tivesse dito o que fazer ou adotado mudanças. Mas com base na tendência dos últimos 20 anos, o que prevê para os próximos 10 anos? Quer dizer, eu nunca falei publicamente sobre isso antes e realmente nem tenho certeza se quero dizer isso. Mas direi porque você perguntou. Quer dizer, olha, a lógica da estratégia que nós adotamos, que é simplesmente abraçar a generosidade e tentar descobrir o que podemos oferecer, é que quanto mais oferecemos, mais aprendemos que toda vez que encontramos uma resposta, ficamos surpresos. Então eu acho, quer dizer, olha, estou com 67 anos agora, pelo amor de Deus. Minha nossa, estou com 67 anos agora, pelo amor de Deus. Qual é o segredo para estar bem aos 67 anos? Eu acho que a coisa lógica que eu preciso descobrir como fazer nos próximos 10 anos é como doar o próprio TED. Eu não deveria estar no comando para sempre. É uma organização sem fins lucrativos. É uma operação financeiramente muito saudável. Lá tem uma equipe incrível. Atualmente sou o único diretor da fundação que a administra. Estou no controle. Mas as ideias são para o mundo e para o futuro. Ideias duram para sempre. Meu sonho de longo prazo, eu acho, é que as melhores pessoas que estão dando palestras hoje, elas colocam a vida nessas palestras. Eles estão compartilhando tanta experiência e sabedoria. Eu quero que essas palestras estejam disponíveis por centenas de anos, nem que seja apenas por curiosidade histórica. Mas quero dizer, ideias moldam a história mais do que qualquer coisa. Então, eu quero que o TED tenha um futuro de longo prazo, e não serei eu quem vai administrá-lo. Então eu preciso de alguma forma descobrir nos próximos anos como doá-lo e para quem doá-lo. Uau!
Mas eu ainda não tenho uma resposta para essa pergunta. Mas estou pensando sobre isso. E então eu acho e espero que o meu eu do futuro de 10 anos diga para mim Chris, aquela conversa que você teve com o Louis 10 anos atrás foi o começo de algo lindo. Só tenho mais alguns minutos contigo. Ainda poderíamos conversar por horas. Há tantas outras coisas que quero perguntar, mas quero que as pessoas adquiram seu livro, Infectious Generosity, The Ultimate Idea Worth Spreading. Quero que as pessoas peguem uma cópia do livro e algumas para os amigos. Isso será uma poderosa ferramenta e recurso que te apoiará na criação de mais felicidade na vida. Acredito que quando damos, é quase o ato mais egoísta possível, pois é muito bom e te preenche imensamente. Ser generoso é de certa forma quase egoísta, porém um altruísmo bom, pois acredito que ao ajudar os outros e ver sua alegria, não há melhor sensação para si mesmo. Obviamente, você quer cuidar de si, ser saudável e garantir que suas necessidades sejam atendidas, mas dar é uma das melhores ferramentas. Então estou muito feliz que você criou este livro para que as pessoas tenham acesso, ferramentas e recursos sobre como dar mais generosamente, e por que isso é tão valioso e significativo na sua vida. Assim, quero que as pessoas peguem uma cópia deste livro de Chris Anderson. Elas podem ir ao seu site, infectiousgenerosity.org, que é uma ferramenta de comunicação em IA sobre como dar mais generosamente, certo? Sim, tem uma IA no site. É chamada de TIG, o guru da generosidade contagiante. Ok. TIG é bem divertido. Pode ajudar você a ter ideias, escuta seus interesses, habilidades e então você brinca com ele. É bem legal. Ok, legal. Assim, as pessoas podem acessar infectiousgenerosity.org, te seguir no Twitter ou no X, que é sua principal plataforma atual. Há um LinkedIn e está como Ted Chris no X. Podem comprar o livro de qualquer forma, são vendidos na Amazon e em livrarias em todos os lugares. Certifiquem-se de conseguir uma cópia do Infectious Generosity. Há tantas outras coisas que eu adoraria perguntar, mas espero mantermos contato e repetir isso no futuro. Tenho algumas perguntas finais. Esta é uma pergunta que faço a todos no final de nossa conversa. Chama-se As 3 Verdades. Pedi antes que pensasse 10 anos à frente, mas gostaria que você fosse o mais longe possível no futuro, até seu último dia. Imagine que consiga prolongar sua vida o quanto quiser, mas eventualmente chegará o final para você neste mundo, e tudo o que desejou desde agora até lá, você conseguiu. Pessoal e profissionalmente, realizou seus desejos. Por qualquer motivo, neste último dia e nesta pergunta hipotética, você terá que levar tudo para o próximo lugar. Não teremos mais acesso ao conteúdo do TED, seu livro, ou esta conversa. Tudo se foi. Não teremos mais acesso a tudo o que já disse. Mas no derradeiro dia, pode deixar 3 verdades, 3 lições que sabe serem verdadeiras e o mundo terá acesso. Quais seriam essas 3 verdades para você? Tá bom, agora finalmente entendi por que tantas pessoas sempre voltam a esse podcast. Isso é verdadeiramente incrível. Acho que o superpoder mais incrível que os humanos possuem é a capacidade de sonhar, de literalmente pensar em futuros possíveis e meio que testá-los em suas mentes e em conversas, na imaginação. Ninguém mais pode fazer isso. Nós realmente temos a chance de explorar, se você quiser, espaços de possibilidade. E então, quando finalmente encontramos um que alguns de nós acham que é realmente legal, temos a chance de realmente construir e moldar isso para que possamos intencionalmente dar forma ao futuro. Isso é sem dúvidas a coisa mais incrível sobre nossa espécie para mim. Então eu acho que eu diria para você nunca jamais esquecer isso. Nunca esqueça. Seja lá como for o futuro, o que quer que esteja por vir, continue sonhando e encontre outros sonhadores semelhantes a você, porque somente aí você terá a chance de construir qualquer coisa. Qualquer coisa. Essa é uma. Acho que me tornei cada vez mais consciente de uma coisa, de um tipo particular de dom, que é o dom do encorajamento. De certa forma, é surpreendentemente um presente fácil de dar a alguém, mas ainda assim, pode fazer uma enorme diferença na vida deles. É apenas ouvir em um mundo onde o tempo é incrivelmente precioso alguém dizer você é ótimo.
Na verdade, o que você está fazendo é excepcionalmente ótimo. Obrigado. Continue. Não pare. Siga em frente, persista. E assim, acho que eu nunca realmente gostaria de esquecer isso. É uma forma de ser generoso, encorajando. Sim, e a última coisa é lembrar o quão complexos somos. Quer dizer, estou assumindo que o que pode seguir em frente ainda são os seres humanos como somos, com todas as nossas falhas e problemas. Não seja dominado pelo seu cérebro primitivo, nem pelo seu eu instintivo. Tudo de bom na vida vem ao tentar descobrir como usar seu eu reflexivo com sabedoria para guiar esse cérebro primitivo. É fato que nosso eu instintivo é belo. Notavelmente, eles possuem muitos dos melhores sentimentos e as coisas mais intensas que fazemos. Eles expressam o nosso comportamento instintivo. Mas, acima de tudo, precisamos usar nossa capacidade de reflexão. Sim. Eu diria que, no fim das contas, será meu eu reflexivo naquele momento que olhará para trás e dirá: e então, o que você acha? O que fizemos dessa vida? Nosso eu reflexivo é nosso eu contador de histórias. E as histórias que contamos sobre nós mesmos são, em última análise, o que perdura e o que nos importamos. O significado que damos às histórias de nossa vida são grandes verdades. Chris, quero reconhecer seu trabalho pelo impacto que continua fazendo e fez por tanto tempo na humanidade. Num mundo onde podem fazer literalmente o que quiserem, você escolheu fazer algo impactante. Portanto, eu aprecio a consistência dos mais de 23 anos agora, o seu envolvimento no TED e realmente promover mudança de forma positiva no mundo e na humanidade. Sou muito grato pela sua generosidade e pela sua sabedoria hoje nesta conversa, e espero que façamos mais juntos no futuro. Minha última pergunta é: qual é a sua definição de grandeza? A habilidade de extrair o melhor dos outros. Qualquer pessoa pode ser incrivelmente grandiosa, mas isso pode ser apenas uma pessoa. Somos sociais. Somos uma espécie social. Precisamos uns dos outros. Dependemos uns dos outros. Somos influenciados uns pelos outros. A maior grandeza é aquela que se espalha. Aí está, Chris. Obrigado. Agradeço. Melhores comunicadores, se questionados, confirmarão que não nasceram com esse talento. Quando criança, sentia-me sozinho, incapaz de me conectar com as pessoas e de ter amigos. No primeiro emprego, eles me fizeram gerente e eu falhei completamente.